A defesa do Brasil contra o tarifaço dos Estados Unidos e as audiências das investigações abertas pelo governo americano estão entre os assuntos a partir de agora da entrevista Denise Campos de Toledo. Falar agora das relações entre Brasil e Estados Unidos, das audiências, defesas, acusações, o que pode acontecer. Estou em contato com Manuel Furriela, que é professor de Direito Internacional e reitor da Universidade Católica de Brasília. Professor Furriela, boa noite, obrigada pela sua participação. Boa noite, Denise. Bem, professor, nós tivemos início ontem das audiências nos Estados Unidos. Houve uma lista de 335 empresas e organizações brasileiras e também americanas que se manifestaram formalmente com relação a essa possibilidade de aplicação da tarifa de 25% sobre o Brasil. Eu queria saber como é que o senhor vê o ambiente para essas discussões, as empresas americanas chamando atenção sobre a respeito de possíveis perdas que possam ter em termos de competitividade, de contratação, de mercado. Não seria apenas o Brasil atingido pela tarifa, não é? Não seria. Há uma inter-relação entre os negócios, entre as empresas. A gente vive ainda num mundo globalizado, apesar da expressão desglobalização estar em voga por conta das decisões norte-americanas de diminuir aí o fluxo do comércio internacional, principalmente via sobretaxas, né? Então, o Brasil, ele está na mesa de negociação, mas numa situação muito pressionada. Se a gente acompanhar desde a posse de Donald Trump, várias foram as situações onde a gente passou por as questões das sobretaxas. Primeiro, naquela grande tabela que os Estados Unidos apresentaram, eles aumentaram a régua da tabela da tarifa, das tarifas internacionais, mudaram para o mundo inteiro, para o Brasil também. Mas já naquele momento, a gente teve um problema porque ao Brasil foi aplicada uma taxa adicional por conta de questões políticas relacionadas principalmente ao julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Mas aí, depois disso, as relações melhoraram a partir do momento que os Estados Unidos começaram a negociar com o Brasil e houve uma aproximação política entre Donald Trump e Lula. E também, isso não é declarado, mas é fato, a partir do momento que houve uma inflação nos Estados Unidos, com a sobretaxa, os preços subiram, inclusive de muitos itens que são exportados pelo Brasil, itens de uso, de necessidade básica dos norte-americanos, né? Havia até uma expressão na época que o Brasil interferia no preço do café da manhã, da cesta básica dos Estados Unidos. E ali houve uma liberação de grande parte dos itens, mas outros permaneceram. Agora, o ponto aqui que a gente não pode perder de vista é que essas sobretaxas, elas não estão relacionadas com questões que vêm de direito competitivo ou vêm aí de normas internacionais de deslealdade no comércio internacional, mas sim pelos Estados Unidos, que pretendem proteger vários setores da sua economia que competem com setores brasileiros. Porque se não fosse isso, a tarifação seria geral. Então, afirmações de utilização, né, de mão de obra forçada, por exemplo, elas demandam comprovação. Essa comprovação não veio. São os Estados Unidos, neste momento pelo menos, com protecionismo. Agora, essa questão da demanda de produtos de países que usam mão de obra forçada, isso atinge dezenas de países, não apenas o Brasil. Seria aquela tarifa de 12,5%, que as audiências também começaram. O governo Trump viu por aí uma oportunidade, né, para ele poder retomar as taxações, não com aquela argumentação que ele usou lá atrás, que foi derrubada pela Suprema Corte, mas ele pensa nesse adicional. Agora, o Brasil é alvo dessa ameaça dos 25%. O senhor vê por aí alguma possibilidade de o Brasil depois recorrer à justiça se houver implementação? Sim, existem várias possibilidades aí que o Brasil pode adotar. Tem a negociação diplomática, essa já está acontecendo, é uma questão puramente política, conforme a gente já noticiou, né? A gente já afirmou aqui, mas existem possibilidades, outras duas possibilidades. Uma é que o Brasil busque a Organização Mundial do Comércio, a OMC, fazendo ali uma reclamação direta aos Estados Unidos,
por conta dos Estados Unidos estarem se utilizando de afirmações não comprovadas para cercear e diminuir o comércio com o Brasil aplicando sobretaxas ilegais. Este é um caminho. O problema deste caminho é que, como os Estados Unidos não têm acatado ordens e decisões de organizações internacionais, então se vier uma decisão de OMC contra os Estados Unidos, mesmo desagradando aquele governo, eles, a gente sabe, vão acabar não acatando. Existe a outra que permite com que o Brasil litigue diretamente perante os tribunais americanos, as cortes que tratam de comércio. E essa modalidade, apesar de ser arriscada, né, porque toda modalidade que envolve justiça, obviamente, aí tem riscos de tipo de decisão que venham a ser tomadas, tem um lado positivo, porque se o Brasil conseguisse instrumentalizar bem as suas peças de defesa e conseguisse uma vitória dentro da justiça americana, a justiça americana é soberana. E ela determina, inclusive, o que deve fazer o governo americano, e aí a gente conseguiria um bom encaminhamento. O ponto é o risco. Decisões, elas são arriscadas quando envolvem questões judiciais, porque, obviamente, também tem a posição do outro lado. Agora, professor Furriela, quando se fala da questão política, da posição dos Estados Unidos, o senhor vê política no sentido de interferir na política brasileira ou em termos de políticas econômicas também dos Estados Unidos? A questão, por exemplo, do PIX, das críticas ao meio de pagamento oficial aqui do Brasil, que é gerido pelo Banco Central. Inclusive, instituições de defesa do consumidor lá nos Estados Unidos alegam em defesa do PIX que ele ampliou a bancarização. Ele trouxe muito mais consumidores para o sistema bancário, que pode até ajudar empresas nos Estados Unidos. Então, há argumentação contra até nos Estados Unidos, mas Trump está incomodado com isso. Tem a questão da propriedade intelectual, que não tem relação direta com o comércio. Tem a questão de decisões contra redes sociais, plataformas, em que houve a retirada de postagens por decisão da justiça aqui no Brasil. É uma questão que incomoda também Trump. Tem até processo contra Alexandre de Moraes em relação a isso, correndo nos Estados Unidos. Então, o senhor vê o sentido político, que há uma preocupação no Brasil, por exemplo, de tentativa de interferir nas eleições, ou é uma posição interna política de Trump? Bom, a questão das eleições, né, o governo americano tem a sua possível predileção, né? A gente não pode afirmar que é uma predileção pelo candidato da oposição, mas supõe-se que sim. De qualquer forma, se a gente acompanhar as decisões do governo americano e de Donald Trump, a gente não pode esquecer que mesmo quando há uma preferência política, o que interessa mesmo são as questões americanas, os interesses americanos no sentido comercial e também das suas empresas. Então, esse se sobrepõe a qualquer outro. Havendo qualquer tipo de ajuste em negociação, qualquer outro interesse político ele fica em segundo plano. Pelo menos é a análise que eu faço por todo o histórico aqui. De qualquer forma, eu acredito que as decisões do governo americano, elas visam proteger interesses de empresas americanas. Então, no caso do PIX em específico, né, ele é um sistema de transferência de recursos, não tem por que ter nada irregular. O problema é que ele já traz, um dos pontos, né, um dos problemas, é que ele já traz aí uma questão que envolve, né, o uso de cartões de crédito, por exemplo, que majoritariamente são empresas americanas que são operadoras, não é? Então, há uma competição. E havendo essa competição, né, há uma questão do governo americano tentar proteger esse setor econômico. Aqui não é uma crítica que eu faço, é uma constatação. Uma constatação. O governo americano e Donald Trump são muito mais pragmáticos do que a gente possa imaginar. Ao serem pragmáticos, olham as questões, né, por um ponto de vista de interesses norte-americanos. A questão do PIX, concorrendo com operadoras de cartão de crédito, só para dar um exemplo aqui, né, traz ali uma competição. Essa competição propriamente não interessa. E fazer uma alegação de que o PIX, né, trataria também de questões que envolveriam, né, transações internacionais, é uma afirmação que não tem qualquer base, né, porque para a operação internacional, por enquanto, ainda o PIX não é uma forma de utilização. Então, são interesses americanos, são questões que envolvem empresas americanas que estão em jogo e o governo americano está em defesa delas.
As empresas norte-americanas, elas têm competido cada vez mais com outros países, não é o caso, também é o caso do Brasil, e é em defesa da economia americana, de proteger a economia americana que age Donald Trump. Na verdade, dessa defesa do PIX tem até argumentação que é basicamente um pagamento à vista que nós temos aqui no Brasil, que seria uma concorrência ao cartão de débito e não exatamente o cartão de crédito, em que há parcelamento e tudo mais. Então, por exemplo, o Google utiliza o meio de pagamento Pix aqui no Brasil, não é? E aí, em relação aos aliados de Trump, a Tesla está defendendo o Brasil porque utiliza muitos componentes, peças que os Estados Unidos não têm condição de fornecer. Então, mexe com a competitividade da empresa lá nos Estados Unidos. Sem dúvida, não é? Você tem uma questão aí, e a gente sabe que o governo brasileiro andou negociando, né, com empresas chinesas, com o governo chinês, e trouxe competidores que os Estados Unidos têm que enfrentar também dentro do nosso território, né? Então, concordo com essa questão do pagamento à vista, mas há aí uma competição com as operadoras, né, seja pelo cartão de débito ou qualquer outro meio de pagamento. Mas o governo norte-americano já vislumbra que dentro do território brasileiro há essa questão aí de interesses de empresas americanas sendo desafiados. E tem algumas outras questões que não podem ser tratadas diretamente com o governo brasileiro. O governo brasileiro é chefiado pelo Poder Executivo, que não é ou não tem gerência sobre o Poder Judiciário. Ou seja, como é que pode se cobrar, né, do governo brasileiro qualquer tipo de crítica ou posicionamento contra decisões do Poder Judiciário sobre as redes sociais, por exemplo? Então, numa mesa de negociação, o governo brasileiro não vai poder afirmar que iria interferir no Poder Judiciário para mudar decisões, né? Então, também entra aí na esfera daquilo que é impossível ser atendido numa mesa de negociação do lado brasileiro. E aqui lembrando que o Brasil é deficitário na relação comercial com os Estados Unidos. E o déficit até piorou no ano passado, exatamente por conta das tarifas. Houve uma redução das vendas do Brasil para os Estados Unidos e um aumento das compras de produtos dos Estados Unidos pelo Brasil. Então, essa argumentação continua valendo muito. Agora, em relação à interferência no judiciário, parecia que Trump tinha entendido isso, porque a primeira tarifação contra o Brasil colocava, inclusive, a perseguição do Supremo aos envolvidos na trama golpista, o processo contra o ex-presidente Bolsonaro, e depois tarifas foram revogadas, houve conversas entre Trump e o presidente Lula, e agora isso volta à pauta. E aí eu queria saber como é que o senhor vê a posição de Flávio Bolsonaro, que ele chegou a falar que o PIX pode complementar o sistema de pagamentos dos Estados Unidos, no caso dele ser eleito. Lembrou hoje que o sistema começou no governo do pai dele, de Jair Bolsonaro, e em relação ao judiciário, ele já colocou que as pautas de candidatos da direita ao Senado, por exemplo, inclui abertura de processo de impeachment contra ministros do Supremo. O senhor acha que esse tipo de posição pode ter alguma interferência? Bom, são posições apresentadas por um dos candidatos que provavelmente tem aí a predileção do governo americano, e essas colocações que ele faz é justamente para mostrar esse alinhamento, não é? Não pode criticar o PIX, ninguém deve criticar, é um sistema realmente incrível. Aqui lembrando, para quem conhece os sistemas internacionais, os sistemas financeiros e bancários, o sistema brasileiro é um dos mais avançados do mundo, um dos mais automatizados, inclusive, né? Tanto é que, por conta disso, é que um sistema como o PIX ele pode acontecer. Em outros estados, em outros países, ainda há passos, a serem caminhados, e altamente regulado. O Banco Central do Brasil é admirável nesse tipo de questão. Então, crítica, obviamente, não pode vir sobre essa sistemática. Agora, uma proposta de integração com sistemas internacionais ou com o sistema americano, óbvio que agrada aos olhos americanos esse tipo de colocação. Mas a gente tem ainda muitos passos para que haja uma interligação de sistemas desse tipo com outros de outros países, Então, acho que tem uma questão prática que a gente tem que colocar aí na mesa, mas em momento político, a gente tem que entender que os candidatos fazem colocações a seu favor. O candidato
candidato da oposição, ele constrói também uma narrativa, né? E se o presidente Lula estivesse na oposição, também ia fazer algum tipo de construção. Então, são colocações políticas que são feitas aí a favor, né, de conseguir uma preferência do governo americano, de uma predileção do governo americano. Mas acho que está dentro aí do debate político, pelo menos por enquanto. Inclusive, em relação a essas discussões sobre tarifas comerciais, entrou a questão de corrupção também, né, que é uma outra coisa, propriedade intelectual. Então, são outros fatores que, na verdade, os Estados Unidos estão agregando aquelas coisas que o incomodam, né? A propriedade intelectual, o Brasil é respeitador da propriedade intelectual. Quando há qualquer tipo de desrespeito, busca-se a justiça, né? A gente sabe como funciona. O Brasil é signatário dos principais tratados sobre o tema. A legislação brasileira é muito robusta, né? Acho que é uma crítica que não procede propriamente. Mas aqui a gente vai ficar olhando crítica por crítica, na verdade, mas no conjunto, o que quer fazer o governo americano? Quer colocar vários empecilhos na mesa para conseguir concessões do lado brasileiro. Sempre é uma questão pragmática, é uma questão, né, de pressão de um lado contra o outro. O governo brasileiro tem sido muito pressionado sobre certos itens de exportação e sobre certas questões que envolvem interesses americanos aqui. Seja das redes sociais, aí falo da questão das decisões na justiça, seja propriamente por meios de pagamento que geram vários tipos de concorrência, como a gente falou, mas no fundo é o governo americano querendo concessões do lado brasileiro e trazendo críticas que muitas vezes não procedem. A de trabalho forçado, mesmo com tantos problemas que o Brasil tem, não há uma comprovação fática, por exemplo. E essas outras afirmações todas feitas também. E buscar gestão sobre o judiciário, como a gente falou, não funciona, mesmo que se fale ou se proponha no futuro, né, que futuros senadores possam abrir impeachment contra, né, integrantes do Supremo, a gente abre só pelas possibilidades. Não tem nada concreto no momento. Na verdade, o que a gente tem é separação entre os poderes. O poder executivo não tem gerência sobre o poder judiciário. Tudo em conjunto, a gente pega aqui. São argumentos de pressão. Os Estados Unidos agem dessa forma em relação aos interesses americanos, estão seguindo o seu papel. Compete ao governo brasileiro rebater cada um desses itens e até mesmo, como a gente falou aqui, deixar robustamente os seus argumentos para até mesmo buscar a própria justiça americana. Tudo muito mais efetivo do que se a negociação não favorecer aí nosso avanço, né, nas tratativas com o governo americano. Agora, o prazo para decisão, em princípio, seria dia 15, agora do mês de julho mesmo. O senhor acha que o governo brasileiro teria de fazer alguma concessão, além de todas as defesas que já apresentou, além dessas audiências que eu falei que teve a participação de empresas daqui e lá dos Estados Unidos? Mais do que isso, o Brasil teria de fazer alguma concessão para conseguir, pelo menos, uma diminuição aí do rol de produtos que podem ser taxados? Eu acho que as concessões já aconteceram, né? Nós temos um desfavor em balança comercial, acho que esse é o principal argumento para falar que a gente não tem uma relação desigual, não é? Nós tratamos as empresas de quaisquer países da mesma forma, né? Então elas vêm e competem aqui dentro do território brasileiro. Poderiam ser feitas concessões pontuais, conforme já foi sinalizado, por exemplo, pelo governo brasileiro em relação a terras raras, né? Os recursos originários aí das terras raras, eles são de grande interesse norte-americano, porque são recursos relacionados diretamente, né, com alta tecnologia. Então, são recursos naturais que trazem tipos de minérios que são utilizados em microprocessadores, por exemplo, ou em quaisquer recursos de alta tecnologia. E do lado brasileiro, mesmo sendo uma concessão, não deixa de atender também nossos interesses, porque a gente também quer exportar para o mercado norte-americano. Só negociar como vai fazer isso, né? Tem que manter um certo nível de manufatura e de indústria no Brasil desses tipos de minérios para que a gente traga mais dividendos ao país. Mas em termos de concessão, essa é uma que o Brasil sinalizou e eu acho que é a única que possa ser aberta aí. Agora, a gente falar que vai interferir no judiciário, ou a gente dizer que vai limitar o PIX, ou a gente fazer algum tipo de afirmação desse outro tipo, a gente não tem como aplicar.
né, pelos motivos óbvios, né? Então as concessões são difíceis. É a questão das terras raras, eu acho que é uma boa sinalização, talvez por aí a gente caminhe um pouco. Se não, eu acho que é um enfrentamento perante a justiça americana. Em termos comerciais, o que a gente vê de direta das acusações feitas pelos Estados Unidos é o etanol. Né, que ele reclama também de acordos que foram formalizados com o México e com a Índia, que o Brasil não vai revogar. Talvez possa fazer acordos também preferenciais com os Estados Unidos. Falta isso. Eu acho que o Brasil deveria avançar, sim, nesses acordos, né? O Brasil tem que aplicar uma relação com os Estados Unidos, que, aliás, é histórica, né? Existe há mais de 200 anos a relação, né, entre os dois países, né? A gente sabe que é uma relação antiga, é uma relação produtiva, e mesmo em governos muito diferentes. A gente pode pegar na história do Brasil, né? Você teve o governo Geisel contra o governo, né, Jimmy Carter, por exemplo, ali, e os países continuaram numa relação muito produtiva naquele momento. O primeiro governo Lula tinha George Bush filho, também visões diferentes, a agenda foi produtiva. Tem que ser agora também, né? Então acho que o Brasil e os Estados Unidos têm que deixar qualquer tipo de questão política de lado e avançar no que interessa aos dois países. Tem muito a ser construído no relacionamento entre os dois, e isso pode ser feito via acordos comerciais também. Concordo com você, trariam investimentos americanos ao Brasil e abririam ainda mais o mercado americano para nós, e aí talvez com esses acordos a gente começaria a diminuir os atritos, né? É um bom encaminhamento. Eu acho que vale lembrar que o Brasil tem ampliado as negociações comerciais com outros países. Então, os Estados Unidos podem acabar perdendo terreno, inclusive para a China, que seria o grande adversário na região, que os Estados Unidos têm tomado uma série de medidas para tentar afastar a China do bloco aqui da América Latina, não é? Sem dúvida, inclusive eu acabei de chegar da China, fui numa longa missão até lá, e os interesses dos chineses em relação a investir no Brasil são muito grandes. O Brasil é um país muito importante, muito estratégico, tanto para Estados Unidos quanto para a China, né? E aí o Brasil, ele tem que aplicar, né, os princípios que sempre nortearam aí a condução da sua política: diversificação de relacionamentos comerciais, buscar novos mercados e fazer negócio tanto com a China quanto com os Estados Unidos e pequenos mercados também, né? Nesse movimento que o Brasil teve que fazer de buscar novos mercados para os seus produtos, surgiram pequenos mercados que em conjunto também favorecem o Brasil. Então a diversificação é interessante para que em momentos de tensão como este a gente não tome muito prejuízo. Se a gente ficar muito dependente só dos grandes mercados, a gente pode ter, em qualquer tipo de movimento de protecionismo, como o de agora, ou de negociação difícil, o Brasil ter prejuízos muito substanciais. É buscar a diversificação. E também aqui lembrando que o Brasil, ele é produtor de uma quantidade enorme de itens que são exportados, não é? Então, a diversificação econômica do Brasil é muito grande. Não é tão grande quanto dos Estados Unidos, dessas economias maiores. Mas aqui, em termos de América Latina, não há quem se compare ao Brasil nesse quesito, né, de tantos produtos industriais, vai desde exportação de aviões, a soja, a quaisquer itens. Buscar novos mercados sempre é uma oportunidade importante. Agora, professor Manuel Furriel, até pela sua experiência, eu quero aproveitar que hoje nós tivemos de novo um dia difícil nas relações entre Estados Unidos e Irã. O Irã bombardeou um navio do Catar, né, que transportava gás liquefeito. Os Estados Unidos também fizeram ataques contra o Irã, o preço do petróleo voltou a subir. Os Estados Unidos, antes Trump já tinha dito que pode acabar com o Irã em uma tarde, voltou a falar sobre isso. O senhor vê um novo momento de impasse ou é mais uma daquelas idas e vindas? Há uma predisposição inédita, mesmo com tanta dificuldade, em negociação entre os países. Desde 1979, a relação entre Estados Unidos, Irã e Israel azedou. Porque até 1979 havia um governo no Irã, do Shah Reza Pahlavi, um governo monárquico pró-Ocidente. Então o relacionamento era excelente, né? E aí, a partir do momento que os ayatollahs ascenderam ao poder, a relação entre Estados Unidos e Irã, ela de vez, né, ela sofreu aí turbulências e por muitos e muitos anos não havia nenhum tipo de diálogo, né? Hoje em dia há esse diálogo. Então, eu sou otimista em relação a isso. As dificuldades que existem, elas estão na mesa,
né? A gente entende quais elas são, né? O Irã, ele não quer abrir mão, né, do seu programa nuclear, não quer abrir mão da sua tecnologia em mísseis balísticos, também, que é outra pouco mencionada, mas que eles têm em termos regionais também uma questão importante. O Irã é um dos maiores países do Oriente Médio e uma das potências regionais daquela região. Então, ela sempre vai ter ali, né, pleitos, né, a serem apresentados que são difíceis, pegando o lado americano e israelense, de serem atendidos. Israel, por outro lado, como ainda tem que tratar a questão do Hezbollah no sul do Líbano, não consegue abrir mão desse tipo de frente para negociar com o Irã, né? Então, a gente entende quais são as dificuldades, mas aqui o ponto é que é uma predisposição ao diálogo. O Irã, ele mesmo sendo um país muito inferior tecnologicamente em termos de armamentos em relação a Israel e principalmente aos Estados Unidos, o Irã, ele conseguiu construir uma situação de demonstração de força no Estreito de Hormuz. Como o Irã não ganha na guerra simétrica, aquela de enfrentamento de tropas, não consegue enfrentar diretamente os Estados Unidos, o que eles partiram para fazer? A guerra assimétrica. Atacarem navios que cruzam o Estreito de Hormuz de forma inesperada. Atacar alvos americanos na região, né? Existem bases americanas do Oriente Médio de forma inesperada. Essa guerra assimétrica é a única força que tem o Irã. Mesmo não sendo algo comparável aos Estados Unidos, dá algum poder de barganha. Em negociação, a gente não pode esquecer, as partes têm que mostrar força para conseguirem barganhar alguma coisa. Eu não sou pessimista, porque eu vejo agora o único momento de diálogo com alguma chance de prosseguir entre esses países, coisa que eu nunca vi desde 1979. E na verdade se coloca agora a liberação do transporte no Estreito de Hormuz como uma grande vitória, só que antes de começar o conflito, o Estreito de Hormuz estava liberado. Então essa não seria uma grande vitória. A grande vitória para os Estados Unidos seria interromper o programa nuclear do Irã. É por aí que se espera uma concessão maior, porque naquela prévia de acordo havia inclusive possibilidade de liberação de ativos do Irã, que seria uma grande vantagem para o Irã, né? Então são concessões também que os Estados Unidos estão fazendo. Sim, os Estados Unidos estão fazendo concessões importantes, inéditas e necessárias. Agora, em relação ao programa nuclear, tá, para deixar muito claro, não são somente os Estados Unidos que querem impedir o programa nuclear iraniano, tá? É uma decisão da ONU. A comunidade internacional tem previsões, através de organizações internacionais e também de tratados, que fazem com que tenha que se impedir com que mais países tenham armas nucleares, que coloca em risco o mundo todo. Então, são 9 países que têm, existem tratados para impedir com que novos outros estados tenham, né? Então, essa exigência americana, ela não é uma exigência só de interesse dos Estados Unidos ou de Israel. É uma questão, deixar muito claro, de interesse universal. Então, ninguém pode abrir mão dessa exigência. As outras eu acho que são negociáveis. Agora, a questão do armamento nuclear, mais um país com armas nucleares coloca em risco toda a humanidade. É por isso que a ONU sanciona também o Irã. Então, aqui a gente não pode acreditar que somente há uma crítica norte-americana. Há uma crítica originária das Nações Unidas e por isso que o Irã também está sob sanções internacionais. É inaceitável aos olhos internacionais que eles tenham arma nuclear. Os outros pontos são negociáveis. E Trump também será cobrado pela participação dele na OTAN agora, né? Então ele está próximo de pessoas que defendem que haja um controle do potencial nuclear do Irã, mas também cobram deles a questão das tarifas, de outras taxas. Ele isentou a Turquia, por exemplo. Então tem algumas mudanças por aí, não é? Sem dúvida, né? Você tem uma questão toda regional. E o Irã, ele é adversário regional de muitos países ali. Ele foi até já numa situação muito mais acentuada, inclusive em relação à Arábia Saudita, por exemplo, né? Então havia uma disputa regional. Hoje eles até têm um nível de diálogo. Por isso que eu tenho algum nível de otimismo. O Irã negocia com os Estados Unidos, algo que não aconteceu no passado. Tem algum nível de diálogo com Israel. E está numa situação muito melhor em termos de relacionamento com a Arábia Saudita, que era um dos seus inimigos históricos. Então, eu acho que, acertados alguns pontos fundamentais, a gente tem chance de que o acordo saia. É um desafio enorme pelos temas
e não mais por parte, em função da relação entre as partes. Perfeito. Né? Hoje em dia essa questão está muito melhor do que no passado. Eu agradeço muito a participação de Manuel Furriela, que é professor de Direito Internacional, reitor da Universidade Católica de Brasília. Professor, mais uma vez, muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço.